Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos bastante felizes, minha esposa e eu, de estarmos aqui para participar desse importante evento, para fazer esse investimento. Os irmãos concordam que o que está sendo realizado aqui nesse final de semana é um investimento? Um investimento na área do casamento, na área da família, um investimento que certamente tem o seu retorno garantido. O que estamos realizando aqui nesse final de semana agrada o coração do nosso Criador, porque a Bíblia começa com casamento e termina com casamento. No início começa com o casamento de Adão e Eva e termina no Apocalipse com o casamento do noivo com a sua noiva. Alegremo-nos e regozijemo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Então casamento é ideia de Deus e nós estamos aqui para repartir princípios da gloriosa palavra que já foi lida aqui nessa noite por 2 vezes. Eu vou juntar um texto a esses 2 excelentes textos que já foram lidos. O primeiro, a irmã Suelen leu o salmo que está dentro de um conjunto que podemos chamar de salmos da família, porque tem muita aplicação dentro da área da família. E depois veio o vosso pastor e também leu um texto muito importante a respeito de Noé. Esse texto é tão importante e o que é mencionado ali é tão importante que é repetido na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, no verso 7, sabe o que diz? E Noé, para a salvação da sua família, preparou a arca, mencionando o que foi aqui lido. Então tem um aprendizado extraordinário aí. Qual é? Se nós não conseguirmos salvar o estado do Paraná inteiro, se não conseguirmos salvar a cidade de Marechal Cândido Rondon inteira, mas se cada um de nós estiver firme no coração de colocar toda a nossa família na arca, nós já realizamos uma grande obra. Glória ao nome do Senhor. Então esses 2 textos já foram lidos, muito importantes. Eu quero juntar mais um texto também, que fará parte do desenvolvimento aqui nessa noite, se os irmãos quiserem acompanhar. O texto que eu vou ler, a importância dele, dentre as diversas importâncias, é que esse texto responde o que uma mulher mais deseja nessa terra e o que um homem mais deseja nessa terra. E esse trabalho de hoje à noite é especificamente na área dos casais. E o que será que uma mulher mais deseja nessa terra? Você tem resposta a essa pergunta? Você pensou cartão de crédito, certamente, mas cartão de crédito é a segunda coisa, é a segunda, Paraguai pertinho aí, né, Paulinho? Então, mas a verdade é que o que uma mulher mais deseja nessa terra é ser amada. Todas as mulheres aqui concordam com isso, amém, irmãs? E quem fez isso? Foi Deus, o nosso Criador. E um homem, o que ele mais deseja nessa terra? Não tenha dúvida que algo de fundamental importância para um homem é honra, é ser honrado. A honra do ministério é importante, a honra do trabalho é importante, mas a maior honra é a honra dentro de casa, no ambiente da família. E esse texto de Efésios, capítulo 5 e verso 33, ele deixa bastante claro, está na tela ali, você pode também acompanhar. Olha o que diz, eu vou ler primeiramente, preste bem atenção, claro que você já conhece esse texto, depois nós fazemos a leitura em conjunto. Assim também vós, cada um em particular, como o maior desejo que existe, dado pelo Criador numa mulher é ser amada, o que diz para nós maridos? Ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher? O maior desejo de um homem é ser honrado, e a palavra de Deus, o manual do Criador diz, e a mulher faça o quê? Reverencie o marido, ou seja, dê honra ao seu marido. Por falar em marido, onde estão os maridos aqui nessa noite? Nós, maridos, olhe para o verso 22. Você consegue ler para a tua esposa agora? Nós vamos ler juntos o verso 22, cada marido para a sua esposa. Você pode até virar um pouquinho mais para o lado dela, assim, o verso 22, mas nós vamos ler em coro. Esposas, preste bem atenção na palavra do Senhor nessa noite. Os maridos todos juntos, vamos dizer, diga: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. E as irmãs dizem? É a palavra de Deus. Eu não senti, foi uma firmeza no amém mais, mas é a palavra de Deus. Mas as irmãs vão ficar bastante felizes agora, bastante. Irmãs, olhe para o verso 25. Olhe para o verso 25. Só as irmãs vão ler agora
bem forte apenas as irmãs. Lendo para quem? Para nós, os maridos. Então, todas as irmãs, diga bem forte, para nós maridos, diga, vós e nós maridos dizemos, amém. Sentir firmeza nos maridos. Tome assento glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Olha as orientações da palavra do Senhor, para o marido, para a esposa e para ambos no verso 33. Meus queridos irmãos, nós gostaríamos de fazer algumas considerações iniciais e já adentrar, sendo um trabalho, uma palestra para casais, nós preparamos em forma de slides, porque fica fácil, a didática, também quem sabe você deseja anotar alguma coisa, então fica fácil você olhando os slides na tela. Antes de fazer isso, quero louvar a Deus pela vida do pastor Claudemar Ferreira, a irmã Mari Ferreira, agradecer o carinho da recepção, transmitir a eles, extensivo a toda a igreja, a saudação da nossa igreja, Assembleia de Deus em Campinas, no estado de São Paulo, onde nós servimos a Deus. Nosso pastor presidente é o pastor Paulo Roberto Freire da Costa, filho do pastor José Wellington, irmão do pastor Wellington Júnior, e lá é que nós servimos ao Senhor. E olha que interessante, irmãos, a Bíblia não diz que nós somos apenas vencedores, nós somos o quê? Mais que vencedores. Por quê? Uma das razões é que aí fora, para um ganhar, outro tem que perder. E no reino de Deus não é assim. No reino de Deus a minha vitória é a tua vitória, a tua vitória é a minha vitória. E por que eu estou dizendo isso quando trago a saudação da nossa igreja em Campinas? É porque a vitória da igreja em Campinas, São Paulo, é a vitória da igreja em Marechal Cândido Rondon, no estado do Paraná. E a vitória dessa igreja é a vitória da nossa igreja, porque nenhum de nós está construindo o próprio reino, estamos construindo o reino de Deus. Também eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Paulo, a irmã Suelen Vieira. Nós já tivemos um tempo muito bom de comunhão ali de Cascavel para cá, falando das bênçãos do Senhor. Irmã Suelen tivemos a oportunidade de conhecer agora, e eles estão mais diretamente junto, certamente a uma equipe à frente desse departamento, e eu deixo para esse casal e para toda a equipe, parabenizando tudo que foi preparado. Como disse o pastor, para um evento como esse existe um preparo espiritual, existe uma logística, existe uma série de coisas. Parabéns a essa equipe. 1 Coríntios 15:58 diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Muitos dos que investem nessa área de casamento e família, muito resultado ele não vê aqui, mas só a eternidade vai revelar a importância deste trabalho. Glória a Deus. E a igreja, de uma maneira geral, uma alegria muito grande estar juntamente dos irmãos. Eliane, a minha esposa que foi apresentada, sendo um trabalho de casais e família, ela vai dar uma participação muito importante nos 3 períodos. Os irmãos querem ouvir a irmã Eliane nessa noite, amém? Ela é uma bênção, os irmãos vão testificar isso, e nos 3 períodos ela vai dar uma excelente participação, como sempre faz. Mas é importante eu compartilhar com os amados que 9 de janeiro desse ano de 2023, nós completamos 35 anos de casados. Nós temos 35 anos de casados, 2 filhas já casadas e um casal de netos. E agora, para a última semana de agosto, querendo Deus, está chegando o 3º netinho. Porque tem um mandamento aí, frutificar e multiplicar e encher a terra, e o povo leva a sério mesmo isso, né? Inclusive alguns acharam que era para encher a terra sozinho, né? Essa parte eu não vou tratar, não. Então é importante compartilhar com os amados em relação à nossa família. E até interessante hoje, sendo uma palestra, no culto de domingo à noite, uma pregação normal, nós não vamos interagir, não vamos fazer o que estamos fazendo aqui, que é diferente, um trabalho diferenciado. Então quando diz que Eliane e eu temos quantos anos de casados, irmãos? Qual será que é o casal que tem menos tempo de casado participando nesta noite aqui? Diga você que tem pouquinho tempo, a gente confirma se é você. Diga aí, qual será que é o casal que tem menos tempo? Diga aí você que tem pouco tempo, a gente vê se é você. Quanto tempo vocês têm? 4 meses? Vai parar nos 4 meses, que descer mais vai chegar na lua de mel, né? Tem alguém com menos que 4 meses aqui participando? Não?
Então são vocês mesmos. Eu queria perguntar para os casais aqui, quantos louvam a Deus pela vida desse casal? Amém? 4 meses já participando de um trabalho, de um encontro de casais. Que bênção. Eliane e eu temos 35, então depois de 35, qual será que é o casal que tem mais tempo de casados participando deste evento? Qual será que é o casal? Manifeste-se aí, a gente confirma se é você. Depois de 35, ou será que nós somos os mais velhinhos aqui? Além de 35, não tem ninguém? Quanto tempo? Um a mais, então, 36. Alguém com mais de 36 anos? Quanto? 37? Está indo de 1 em 1, cadê o 38? Tem alguém com mais de 37? Diga, irmãos. Agora vai de 10, parabéns. 47. Caminhando para bodas de ouro. Alguém com mais de 47? Não, então são vocês mesmos, parabéns. Mas nós perguntamos isso, para ver essa estatística, mas tem um objetivo, tudo que nós estamos fazendo aqui tem um objetivo claro. E o objetivo de nós fazermos essa estatística, é para dizer o seguinte, quer alguém tenha 4 meses, quer alguém tenha 35 anos, quer alguém tenha 47 anos de casados, nós vamos aprender até o último dia. Ninguém sabe tudo de casamento. Os irmãos querem ver um exemplo? Quantos presentes aqui já participaram alguma vez na vida de um encontro de casais? Levante a mão, por favor. Olha aqui, irmãos, é só você ver essa estatística aqui. E por que estão de novo aqui? Estão de novo aqui porque já descobriram que ninguém sabe tudo de casamento. E que ainda que tenha um lar abençoado, um casamento abençoado, a sua casa já é uma antessala do céu, você diz, eu participo mais uma vez, porque eu vou ouvir alguma coisa diferente, que se eu colocar em prática, vai fazer com que aquilo que já é bom seja ainda melhor, não é verdade? E algumas coisas, irmãos, que nós já sabemos, é importante nós sermos lembrados também, para ver se nós estamos o quê? Praticando, não é verdade? Muito bem, então, estão ali os slides, os irmãos vão nos auxiliar nesse sentido. O primeiro que aparece na tela, aparece aqui para os irmãos, dá para os irmãos enxergarem aqui? Agora dá mais ainda, né? Os irmãos estão conseguindo, eu também estou vendo bem ali. Então está a nossa conferência geral de famílias. O pastor avisou que está tendo um trabalho paralelo. Parabéns, investindo nas outras faixas etárias também, nos jovens, desde as crianças, como isso é importante. Por isso que o Congresso Geral de Família, envolvendo a família como um todo. Irmãos, Eliane, nós estamos chegando do estado do Maranhão. No último final de semana ministramos no estado do Maranhão. Os irmãos percebem que a minha voz está voltando agora, porque a gente estava lá no 38 graus. E aí vem para o sul, e aí daqui nós vamos para o Pará, para Belém, no Pará. Então é assim o tempo todo, em algum estado diferente do Brasil, algum país diferente. Deus tem nos levado até o momento em 19 países, então os climas muito diferentes, e às vezes o físico percebe alguma coisa aí, principalmente essa questão da voz. Aliás, irmãos, a gente viaja toda semana para algum lugar do Brasil ou para algum país, e as pessoas dizem, pastor Aguinaldo, você, irmã Eliane, leva uma vida muito corrida, cansativa, não é não? Sabe o que eu digo? É corrida, é cansativo, mas é melhor terminar gasto do que enferrujado. Não sei se você concorda com isso. Trabalhar enquanto é dia, principalmente investindo na área do casamento e na área da família. E nessas andanças todas, as pessoas sempre dizem, olha, pastor Aguinaldo, situação das famílias, olha, estou comentando isso porque mencionei a questão de ser um congresso geral, a igreja investindo na totalidade da família. Eles dizem, olha quantas leis contra a família, os programas, tudo contra a família tradicional. Eu vou ouvindo, quando chega a minha hora de falar, eu digo, olha, eu não me espanto com nada disso, porque a nossa Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E o que o maligno veio fazer? Roubar, matar e destruir. E ele quer fazer isso em que área principalmente? Na família. Só que eu termino sempre dizendo, agora tem uma coisa, Jesus ainda tem uma igreja na terra. E essa igreja continua proclamando que família é projeto de Deus. É um tesouro que deve ser preservado. Então, contando com a ajuda de quem vai nos auxiliar com os slides, pode passar o próximo slide, por favor? Esse é o banner de divulgação, né, que nós divulgamos, e os irmãos também certamente divulgaram, pode, portanto, passar. E nós temos aí famílias na rocha.
Isso aqui é importante, irmão, chamar a atenção pelo menos de duas questões sobre a questão de famílias na rocha. Jesus falou sobre 2 alicerces. Ele disse que tem quem ouve e pratica, está construindo a casa na rocha. Tem quem ouve e não pratica, está construindo a casa na areia. 2 alicerces. O vento soprar é uma questão de tempo. Agora, qual casa vai subsistir? A que está alicerçada na rocha. Então, muito importante isso, famílias na rocha. Mas o que é uma família na rocha? É uma família que estuda a palavra, aprende a palavra e, acima de tudo, coloca em prática a palavra. Nós vamos chamar a atenção agora no desenvolvimento de algumas questões que você já ouviu, algumas, quem sabe, você diz, olha, isso eu não tinha percebido, mas tudo isso é para nós sairmos dessa noite bem decidido no coração. O que Deus falou comigo, eu vou colocar em prática para ter o casamento, para ter a família alicerçada na rocha. Uma segunda e última questão para nós já avançarmos, que é importante dizer. Os irmãos acreditam que nós podemos ter alguém aqui nessa noite, um casal, que atualmente está vivendo uma crise no seu casamento? Ou na sua família, e eles estão aqui nessa noite, sim ou não, irmãos? E se eles estão, é bom que eles estejam aqui? É maravilhoso, porque nós não estamos aqui para entretenimento, nós estamos aqui porque há um Deus nesse lugar, que conhece a nossa necessidade, tem a palavra certa, da maneira certa, no momento certo. Eu queria já, nessa fala introdutória, deixar uma reflexão para todos os casais, mas principalmente para aqueles que atualmente estão vivendo uma crise no seu casamento. O primeiro milagre de Jesus, alguém aqui presente nessa noite ainda acredita em milagres? Amém? O primeiro milagre do Senhor Jesus foi numa festa de casamento, em Caná da Galileia. Por bondade de Deus, Ele tem nos dado a oportunidade de estar muitas vezes lá. Nós guiamos grupos para as terras bíblicas, que é Israel, Egito, Grécia e Turquia. O ano passado fomos 4 vezes, e lá em Caná da Galileia, nós realizamos a renovação dos votos do casamento, dos casais que acompanham as caravanas, porque ali foi o primeiro milagre numa festa de casamento. Mas qual é o ponto que eu quero destacar aqui, e isso é muito importante? 2 pontos. Por que o primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento? Não é coincidência. E a razão principal, ele quis deixar uma mensagem. Ele quer fazer parte da família. Ele quer fazer parte do casamento. E eu tenho uma pergunta para todos responderem para o coração nessa noite. Jesus tem sido bem-vindo na sua casa? É bem-vindo em todos os cômodos da casa? Sabe por que isso pode ser mais importante do que você talvez em um primeiro momento consiga captar? Pelo seguinte: você já viveu essa experiência? Alguém foi te visitar e ao chegar, adentrar a sua casa, pisou os pés na sala e disse assim: a gente sente uma paz nesse lugar? Quem já viveu essa experiência pode glorificar a Ele. Mas você já entrou em casas, você já entrou em estabelecimentos comerciais que você sente a opressão no ar. Os ambientes não são iguais. E o que a gente aprende então em Jesus ter realizado o primeiro milagre numa festa de casamento? Significa que há coisas. Olha o texto que eu vou citar para os irmãos, Deuteronômio 7:26, sabe o que diz? Não traga nada maldito para a tua casa, para que ela não se torne amaldiçoada também. Os irmãos perceberam a seriedade desse texto? O texto está dizendo que há coisas que a gente faz dentro de casa, fala dentro de casa, vê dentro de casa, que pode atrair ou afastar a presença de Deus. Talvez o que o Espírito Santo esteja dando a todos nós casais aqui nesse ponto da ministração é: traga o céu para dentro da sua casa. Glória a Deus. E quais as maneiras de se fazer isso? Vou dizer apenas uma que essa geração está perdendo, era natural na geração passada. O que é? Culto doméstico. Não são 2 horas de culto, são 5 minutos que uma família cristã dá as mãos e faz uma oração junto. E eu digo para você, família que ora unida, permanece unida. Olha o desafio e o confronto que gostaria de fazer agora aqui. Nós estamos num trabalho específico de casais agora. Os casais têm uma intimidade física, natural, por serem marido e mulher.
nada de anormal aí. Mas os irmãos acreditam que nós podemos ter casais aqui nessa noite, que se a gente pedisse para ficar de pé, um de frente para o outro, e fazerem uma oração juntos, tem casais que teria vontade de fazer um buraco no chão e desaparecer de vergonha? Por quê? Porque tem uma intimidade física, mas não tem uma intimidade o quê? Espiritual. Atente bem para esse confronto que produz mudanças. Casais que já oram juntos aqui, prossigam, porque vocês já são testemunhas da bênção que isso é. Casais que não têm o hábito de orar juntos, começa o ano que vem, certo, irmãos? Certo, irmãos? Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ah, pastor Aguinaldo, então me dá um argumento forte para eu começar a orar com o meu cônjuge, a partir de hoje. Lá vai o argumento. Jesus disse, se 2 discípulos quaisquer, orando juntos, em concordância, será feito pelo Pai que está no céu. Se 2 discípulos quaisquer, orando juntos, têm esse poder, você consegue imaginar o poder que tem um marido e uma esposa com joelhos dobrados perante o Senhor? Começa isso hoje. O Espírito Santo está nos confrontando, porque quer nos abençoar. E essa é uma das maneiras de trazer o céu para dentro da nossa casa. Talvez os casais aqui, nós nunca vamos compreender o impacto que é de um filho e uma filha passar num lugar e ver o pai e a mãe com os joelhos dobrados. Isso vai marcar profundamente a vida dos nossos filhos. Amém, irmãos? Esse amém é comprometedor, não é? Esse amém, entre outras coisas, quer dizer, Deus está falando comigo. E eu preciso dar atenção. Mas eu vou seguir então, eu vou fazer uma pergunta agora óbvia, já sei a resposta, mas é importante por causa do desenvolvimento. Levante a mão, por favor, aqui, quantos verdadeiramente amam seu cônjuge e a sua família? Quantos? E a resposta óbvia é, todos. Eu sei que todos foram sinceros, mas agora eu gostaria de fazer a prova. Pode trocar para a gente ver o texto ali que eu destaquei, né? E agora, ali está, irmãos. Todos levantaram as mãos e disseram, eu amo o meu cônjuge e eu amo a minha família. Só que quem ama faz 3 coisas. Quem ama faz 3 coisas. Essa é a prova agora. Então vamos ver quais são as 3 coisas. Para que os irmãos participem também, podemos ler o número 1 todos juntos? Todos juntos, diga. Uma última vez, diga. Então, quem ama diz que ama. E a gente tem que agora ver a seguinte questão. Qual a última vez que teve um eu te amo no seu casamento? Qual foi a última vez? Deve ter gente aí com vontade de vir aqui pegar o microfone só para dizer para todo mundo, foi hoje. E eu tenho certeza. Alguns diriam, foi aqui na igreja. Eu tenho certeza, mas talvez tenha algum sentado aí pensando, do que ele está falando? Entende? Por que a gente precisa tratar disso? Quem ama diz que ama. Uma segunda pergunta, só responda para o coração. Qual a última vez que nós pais dissemos, eu te amo meu filho, eu te amo minha filha? Qual foi a última vez? Bom, amanhã de manhã o assunto é paternidade, o assunto é relacionamento pais e filhos. Vamos deixar essa questão para o outro período. Agora atente bem, a gente está ali com aquele número 1, e nós homens com a cabeça masculina, a gente já pensa assim, já vem com essa conversa. Ela sabe que eu amo, essa é a nossa cabeça masculina. E eu vou dizer para os irmãos, ela sabe mesmo, só que ela precisa. Por quê? Agora é interessante, porque na constituição feminina, o Criador criou a mulher para ser grandemente afetada pelo que ouve. As mulheres aqui presentes concordam que mexe muito com você o que você ouve, sim ou não, irmãs? Nós homens não temos grande problema com essa questão não. Nossa questão é outra, sabe qual é? Se você não sabe, a questão de nós homens é visão, mexe muito conosco o que a gente vê. Se uma mulher quiser saber o quanto mexe com um homem, o que ele vê, é só ela analisar o quanto mexe com ela o que ela
ouve, é a mesma proporção. E o Criador que nos fez assim. As mulheres até que tem um problema com V também, mas é em outra área, é bolsa, sapato, vestido. E a gente só deve pregar, ensinar o que tem cura, isso não tem cura. Mulher vai amar bolsa, sapato e vestido até o último dia. E as irmãs dizem, tem irmã que quase deu glória agora, falar desse assunto. E é assim em qualquer lugar da terra. Disse aos irmãos, Deus permitiu Eliane e eu já irmos a 19 países, é igual em qualquer lugar da terra. Não tem diferença. Mas, irmãos, se nós estamos sendo lembrados que a nossa esposa, Deus a fez com uma necessidade grande de ouvir, e isso é claro, elas testificaram agora, não pode faltar eu te amo no nosso relacionamento, mesmo nós sendo sabedores que ela sabe que nós amamos, mas ela precisa ouvir. Eu bebo um pouco de água agora, sai um eu te amo de todo o coração agora, e capricha aí, vocês dois, tem gente que está querendo dizer eu te amo para mim, né? Só pode ser, é o casal aí, não perde essa oportunidade, capricha aí. Calma, irmão, só eu te amo agora é só eu te amo. Isso vale para os cônjuges e vale no relacionamento pais e filhos. Segunda coisa que quem ama faz, está em vermelho, podemos ler todos juntos? Diga. Você já disse para alguém, ou alguém já disse para você, não fiz porque não deu tempo? Sabe o que está por trás dessa expressão? Quase sempre, não fizemos porque não era importante. Porque para tudo que é importante a gente arruma tempo. Se o nosso casamento é importante, se a nossa família é importante, a gente vai arrumar tempo de qualidade para investir no nosso relacionamento. Nós falamos sobre o Salmo 127 hoje na abertura, o 128 também é relacionado à área da família. Sabe o que diz no verso 3? Estamos falando do tempo. Sabe o que diz no verso 3? A tua mulher será como árvore frutífera, à frente ou atrás da casa, irmãos? Aos lados, que é a posição original. Far-lhe-ei uma ajudadora, adjutora, aquela que está ao lado. Mas vamos seguir? E os teus filhos como plantas de oliveira em frente à televisão. Não é assim o versículo? Onde estão os filhos da família abençoada do Salmo 128? Na hora das refeições, ao redor da mesa. Onde estão os filhos hoje na hora das refeições? Celular, televisão, quarto, sala. E onde estão os pais desses filhos? Nos mesmos lugares. Porque estamos fazendo discípulos dentro de casa. Possivelmente minha esposa amanhã, pela manhã, deverá aprofundar bastante essa questão. O que isso tem a ver com o ponto que nós estamos, que é o tempo. Uma das coisas que tem tirado bastante o tempo da família são as diversas tecnologias. Não é verdade? Vê se você concorda com essa frase. A tecnologia nos aproxima de quem está longe, mas nos afasta de quem está. É verdade? Sim ou não, irmãos? A gente fala hoje com o mundo inteiro, só não conversa dentro de casa. Por que Eva foi criada em primeiro lugar? Olha que interessante, Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Está ali na tela, o irmão ali muito atento, vai no versículo, volta no slide, e essa ajuda é bastante valiosa. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Eva foi criada primeiramente, não para procriação, mas para resolver um problema de solidão. E quantos casais moram debaixo do mesmo teto e se sentem sós? Quantos pais e filhos moram debaixo do mesmo teto e se sentem sós? Porque não existe comunicação. Olha, irmãos, a coisa está tão séria que daqui a pouco está ali o pai e uma mãe e passa um adolescente e ele olha e diz, quem é você? Ele responde, sou seu filho. Não viu crescer, porque com a correria, um chega, o outro está dormindo, sai, o outro que está dormindo, daqui a pouco a gente se torna estranho dentro de casa. O que o Espírito Santo está nos confrontando é como temos investido tempo em relação ao nosso casamento e à nossa família, porque quem ama tem
tempo para a pessoa amada. Digo mais, irmãos, eu entendo que todo casal deveria, no mínimo, fazer uma viagem por ano. Você vê com bons olhos isso? Para onde, pastor Aguinaldo? Para onde for possível. Mas eu entendo que é importante, porque isso é investir tempo de qualidade no relacionamento. Terceiro lugar, quem ama, você pode ler o número 3, todos juntos, diga. Eu vou falar muito brevemente, na sequência, segure aí por enquanto, mas na sequência sobre as 5 linguagens do amor, e nós vamos tratar dessa questão de agradar, linkando com a linguagem. Eu pedi para segurar nesse slide antes de então saltar para o próximo, para refletir a respeito desse número 3, para dizer o seguinte, irmãos: por que Satanás odeia tanto família? Porque Deus é família, Pai, Filho, Espírito Santo. Se você olhar no slide que está na tela agora, você vai ver que a Trindade nos dá o exemplo disso que está na tela. Por isso esse ensino é seguro, devemos dar atenção e colocar em prática. Você quer ver? Quem ama diz que ama. Jesus acaba de ser batizado no Rio Jordão, sai das águas e ouve-se uma voz no céu. De quem, irmãos? Do Pai. E o que o Pai diz? Esse aí, meu filho amado em quem eu me comprazo. Porque quem ama diz que ama. Segundo, quem ama tem tempo para a pessoa amada. Jesus passava noites em oração, sim ou não, irmãos? Você acredita que ele passava noites em oração pedindo coisas? Não, porque orar antes de fazer algo é dependência. Orar depois de fazer é gratidão, mas orar sempre é comunhão. Jesus orava, passava noites em oração em comunhão. Por quê? Porque quem ama tem tempo para a pessoa amada. Terceiro, quem ama procura agradar a pessoa amada. Um dos lugares que levamos os grupos em Israel é no Jardim das Oliveiras. Ali está o Monte das Oliveiras e no sopé o Jardim das Oliveiras. Sempre impactante visitar esse lugar. Sabe o que aconteceu lá? Jesus, o Filho, disse ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade, porque quem ama procura agradar a pessoa amada. Então a Trindade nos dá esse excelente exemplo. Isso nos leva ao slide seguinte. Olha o que está na tela agora para os irmãos. Temos o texto de Efésios 5:33. Ame, reverencie, ame para nós homens e reverencie para a mulher, dê honra. Irmãos, dê atenção a isso que eu vou dizer agora. Nenhum versículo no Novo Testamento você vai encontrar dizendo para nós amarmos a noiva de Cristo. Não existe. Mas tem assim: marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você percebe como isso é importante? Porque isso coloca cada coisa no seu devido lugar. Eu estou falando sobre prioridade. Em primeiro lugar na vida do cristão, quem vem, irmãos? Deus. E depois de Deus, biblicamente, quem vem? A família. Não tenha dúvida nenhuma. Você vai para Timóteo, quantos exemplos que governe bem a sua casa, porque quem não cuida da sua casa, como cuidará da igreja de Deus? Mostrando que a família vem antes, depois de Deus é a família. Tem um texto de 1 Timóteo 5:8, mas esse eu deixo para minha esposa depois falar, que está linkado com a mesma questão. Agora, dentro da família, biblicamente existe prioridade. Os maridos que estão aqui nessa noite saberiam responder, depois de Deus, qual é a nossa maior prioridade? Para nós homens cristãos, você saberia dar essa resposta? Não tenha dúvida, é a nossa esposa. Depois de Deus, a nossa maior prioridade é a nossa esposa. Tem algum homem corajoso aqui nessa noite, que tem coragem agora de olhar para sua esposa e dizer para ela assim: você é minha prioridade? Tem coragem de fazer isso? Ela nunca mais vai esquecer disso. E é verdade. Agora, mulheres, irmãs, biblicamente, depois de Deus, qual é a prioridade de uma mulher cristã? Os filhos.
Certo, irmãs? Não é não? Mas tem irmã que pensa que é? Essa que é a questão. Isso é importante. Os irmãos esqueceram. Quantos anos de casado Eliane e eu temos? E quantas filhas? Mas vocês prestam bem atenção, hein? 2. E sabe o que aconteceu? Quando casou a segunda, nós olhamos um para o outro, suspiramos e dissemos: missão cumprida. Vamos curtir mais, vamos nos desgastar mais em prol do reino de Deus, e um tempo maravilhoso, uma fase maravilhosa. Por quê? Porque sempre vivemos isso, priorizamos um ao outro e depois as filhas. Mas quando uma mulher prioriza os filhos em detrimento do marido, os filhos vão bater asas e voar. É o ciclo normal da vida. E quando isso acontecer, ela olha para eles: e agora? O que a gente faz? E começam os problemas, porque não priorizavam um ao outro. Então essa ordem de prioridades é muito importante. Agora, de nós pais, qual é a prioridade? Qual, casais? Os filhos. Então os cônjuges priorizam um ao outro, e depois, como pais, priorizam os filhos antes dos amigos. Queridos casais, quando a gente pauta a nossa vida de casado e família, baseado nessa ordem que nós passamos aqui agora, irmãos, isso atrai a bênção de Deus para o nosso casamento e para a nossa família. Alguns estão sendo despertados para isso agora, outros estamos trazendo apenas a lembrança, você já sabe, mas lembre-se, a grande questão é: nós estamos colocando em prática essas questões? Bom, nós podemos seguir ainda. Vamos trocar o slide. Olha o que temos agora aí na tela: as 5 linguagens do amor. Por que esse tema é importante? Bom, faço uma pergunta: toda mulher gosta de receber flor, sim ou não? Sim ou não? E a resposta é não. Tem mulheres que gostam de receber flores? Sim, todas gostam. Essa é a questão, por isso esse assunto é um assunto interessante. A que não gosta se receber, vai brigar, vai fazer alguma coisa? Não, ela vai, obrigado, tal, tudo, mas não é aquilo que tocou, porque não é a linguagem de amor. Tem uma linguagem de amor feminina que atinge todas, essa atinge todas, né? Essa é infalível, pode ficar tranquilo que essa é infalível, né? Mas, lembra lá o Paraguai, né? Lembra, né? Então, por isso que esse assunto é importante. Agora, vamos fazer apenas alguns destaques ali, que é muito importante sobre essa questão da linguagem do amor. Porque todos os casais que estão aqui nessa noite, todos os cônjuges, têm algumas daquelas linguagens que falam mais forte no coração. E o marido precisa conhecer a sua esposa. E a esposa também conhecer o seu marido. Olha, mas o marido também quer ser amado? Sim ou não? E por que não tem um mandamento: vós mulheres amai o vosso marido? Porque o amor da mulher é retributivo. O mandamento é para nós por 2 motivos. Porque quando nós amamos, o amor da mulher é retributivo. Ela devolve sempre numa proporção maior. É verdade, irmã? Sim ou não? Por isso o mandamento é para nós. E a segunda razão que o mandamento é para nós, é porque a quem Deus dá autoridade, dá junto responsabilidade. Se Ele deu a liderança espiritual da nossa casa, para nós homens, porque Josué entendeu isso: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não disse: eu servirei ao Senhor, minha esposa vê com ela aí, os filhos, não. Mas a quem Deus dá autoridade, dá junto responsabilidade. Então, num resumo, olhe para o número 1. A primeira linguagem do amor, para destacar algo aqui: palavras de afirmação. Provérbios 18, 21, sabe o que diz? A morte e a vida estão no poder da língua, da palavra. Meus irmãos, ainda que a gente não vá aprofundar essa questão, mas eu deixo uma boa semente plantada aqui. Dê muita atenção as coisas que você fala, porque é muito mais importante do que você pode imaginar. Sabe por quê? Basta olhar como o nosso Criador criou tudo. Está lá no Gênesis 1. E disse Deus. Deus criou tudo de que maneira, irmãos? Falando, está lá. E disse Deus. E aí, quando Ele criou, sabe o que diz na sequência? E viu Deus. Então, primeiramente Ele fala, depois Ele vê, porque o que a gente fala, a gente vai ver.
E isso vale para a bênção e para o oposto de bênção também. Por isso é importante dar atenção de Provérbios, que está ali 18, 21. Você é capaz de acreditar que há maridos matando esposas com o mau uso da língua? Esposas matando maridos? Pais matando filhos? Você já viu um pai e uma mãe fazer algo assim, olhar para um filho, para uma filha e dizer assim: você não vai dar em nada? Você já viu esse tipo de coisa acontecer? O tempo passa, o filho não dá em nada, o pai bate no peito e diz assim: não falei que não ia dar em nada? Mas se falou, pecou, tem que pedir perdão. Vamos deixar para aprofundar essa questão amanhã pela manhã, né? Há obreiros matando o ministério, com o mau uso da língua. Funcionários matando empresa. Eu quero deixar uma semente de fé para algumas pessoas mais específica aqui nessa noite. Qual é? Não olhe com os olhos da carne como as coisas estão agora. Olhe com os olhos da fé o que Deus ainda pode fazer no meio de tudo isso. Quem anda com Deus não anda por vista, anda por fé. Glória a Deus. Então palavras são importantes. Pretendemos, querendo Deus, dar alguns exemplos amanhã em relação a pais e filhos, mas eu coloquei alguns exemplos ali. A gente diz aí fora obrigado, sim ou não, irmãos? Diz ou não, irmãos? A gente diz dentro de casa? É algo para nós refletirmos. A nossa netinha, a Isabela, que daqui a pouco vai aparecer aí para os irmãos, ela tem 3 anos, vai fazer 4 agora, no final do ano. E a gente viaja o tempo todo, mas entre uma viagem e outra, damos atenção à nossa família, netinha, visita, como aconteceu antes da gente voar para cá. E ela, isso foi ontem mesmo, né? Foi ontem, né? Ela me pediu diversas vezes ali para fazer uma coisa com ela. Vovô, por favor. 3 aninhos. Porque ela vê os avós, ela vê os pais, dizendo dentro de casa: por favor, obrigado. E a gente precisa ser lembrado disso, sabe por quê, irmãos? Tem que tratar bem os de fora, mas não deveríamos tratar melhor os de dentro. E às vezes a gente trata melhor os de fora. Lá fora, irmãos, a gente passa nervoso no serviço e exerce o domínio próprio, sim ou não? E dentro de casa? Nem sempre. Ah, pastor Aguinaldo, por uma razão óbvia. Lá, se eu explodir, eu perco o emprego. E aqui você perde a família. E o que vale mais? É importante isso. Você recebe visitas na sua casa. A visita vem com criança. E a criança da visita sobe no seu sofá. Como que você pede para a criança da visita descer? Diga aí. A criança da visita, como você pede para descer? Olha quantos exemplos aqui. Desce, queridinho da titia. Aquela educação. E se são os nossos filhos, como que a gente pede para descer? Por quê, irmãos? Palavras de afirmação. Como é importante a gente tratar bem os de fora, mas tratar ainda melhor os de dentro. Sabe por quê, queridos casais? Porque quando o tempo fecha, ninguém entende a gente. Sempre sabe quem está com a gente? A nossa família. A nossa família não é perfeita, mas é a nossa família. Agora, desconcentre-se do slide e preste atenção nisso que eu vou dizer quando mencionei que a nossa família não é perfeita. Se você olhar para o seu casamento agora, você vai perceber o seguinte: um é mais falante, outro é mais quietinho. Veja se não é assim o seu casamento. Um é organizado, outro não é tão organizado assim. Um tem facilidade para mexer com dinheiro, outro não tem tanta facilidade assim. Um é acelerador, vamos fazer, vamos projetar, o outro é freio. Não é melhor a gente ver direitinho, analisar? Aí você está sentado aí pensando o seguinte: a gente conhecia o pastor Aguinaldo Betti pelo canal EBD no YouTube, mas não sabia que ele tinha o dom de revelação. E não é o dom de revelação, é que os opostos se atraem antes de casar e se atracam depois de casar. Essa que é a questão. Por isso o assunto é importante. O que chamou atenção antes de casar é o que começa a dar problema depois de casados. Por isso que a minha fala mais adiante, daqui a alguns minutos ainda, eu vou tratar esse assunto ainda um pouquinho com maior profundidade, devido à sua grande importância. Porque casais, irmãos, são competidores ou parceiros?
Não são competidores? Então casais têm que ser unidos, sim ou não? Porque antes de casar é eu, depois de casar é nós. Se é bênção, respinga nos dois, se é problema, respinga nos dois. Eu vou apresentar então para os irmãos um dos casais mais unidos da Bíblia, Ananias e Safira. Atos 5. Irmãos, esse casal era tão unido que mentia junto. E porque mentiram junto, morreram junto. Isso é que é unidade, irmãos. E por que isso está na Bíblia? Para nos mostrar, olha o ensino como é importante, para nos mostrar que casal tem que ser unido no que Deus aprova. Porque um casal pode estar concordando com o que Deus não concorda. Esse é o grande ensinamento. É o suficiente, ó. O número 2 que está em azul, você consegue ler comigo? Diga. Olha, nos aconselhamentos, Eliane e eu ao longo dos anos, a gente vai vivendo muitas experiências. Por exemplo, Eliane sabe disso, nunca nós tivemos num aconselhamento uma esposa queixando certas questões na área financeira e de glamour que ela gostaria de ter, mas coisas simples, por exemplo, pastor Aguinaldo e irmã Eliane, ele diz que me ama, mas não me ajuda em nada. O que essa esposa está sentindo? Falta de que linguagem do amor? Atos que mostrem serviço. Quem ama diz que ama, mas demonstra o amor na prática. Porque aquele texto que eu coloquei ali, sabe o que João disse? Filhinhos, não amemos de palavras. Está ali, olha, nem de língua, ou seja, só falando, mas por obra e em verdade. Então, colocar o lixo para fora, consertar aquele negócio que está quebrado faz 1 ano. Todas essas coisas são atos que mostram serviço. Sobre os aconselhamentos, irmãos, deixa eu dar um exemplo de cada um dos lados, que ilustra coisas importantes para nós aqui. Nós estávamos em algum lugar do Brasil, e no intervalo de 3 dias de palestras, um casal procurou, Eliane e eu, e a mulher começou a fazer diversas queixas. O marido interrompeu e disse assim: pastor Aguinaldo, perdoe interromper, mas eu queria falar uma coisa. Pois não, eu não sei que tanto ela está reclamando, eu sou o melhor amigo dela. O marido disse. Sabe o que a esposa disse? Pastor Aguinaldo, irmã Eliane, tenho que admitir, ele é o meu melhor amigo, mas eu preciso de um homem. Doeu, não doeu, irmãos? Ela está errada? Sim ou não? Não está errada. Por quê? Porque 1 Coríntios capítulo 7, do 1 ao 5, diz, o marido pague a mulher pague ao marido, e quem não paga está devendo. E quem diz isso não é palestrante, não é professor, é a palavra. É possível chegar o texto de 1 Coríntios 7 na tela, para que você dê bastante atenção. Olha, o verso 1, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Paulo está falando sobre o tempo presente, o capítulo 7, resposta a perguntas acerca do casamento. Verso 2, olhe com atenção, mas por causa da prostituição, queridos casais, se não tivesse casamento, o mundo seria um prostíbulo, sim ou não? Porque o povo ia ficar sem sexo? Não, e não teria casamento, o mundo seria um prostíbulo. Então Paulo disse, por causa da prostituição, cada um tenha as suas próprias mulheres, certo, irmãos? Certo, irmãos? Não, a sua própria mulher. Para um Adão, Deus fez uma Eva. Pastor Aguinaldo, não anda lendo a Bíblia não? No Antigo Testamento, até patriarcas lá, poligamia. Pois é, isso foi tolerado, mas isso nunca foi o modelo. Porque quando Jesus foi falar sobre o divórcio, foi perguntado, sabe o que ele respondeu? No princípio não foi assim. Então se alguém quiser saber o que Deus pensa de casamento, é voltar no princípio. E para um Adão ele fez uma Eva. Cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. E agora casou. Tem responsabilidades e privilégios. Vamos ver no verso 3. O marido pague a mulher a devida benevolência. E a mulher da mesma sorte pague ao marido. Que pagamento está sendo falado ali?
Um fez um empréstimo para o outro, chegou a hora de pagar? Será que é disso? É a Bíblia que está dizendo? Vamos ver o verso 4, do que se trata? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Então está falando de corpo, está falando da intimidade que deve existir no casamento, porque a cama do casal cristão é sem mácula, mas em atividade. É disso que está sendo dito ali. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas quem tem é o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder, mas quem tem é a mulher. Agora, irmãos, o último versículo para a gente seguir, o 5. Não vos defraudeis um ao outro, não vos priveis um do outro. Ou seja, mantenham a atividade sexual natural da vida a dois, que o Criador planejou numa aliança de jardim fechado. Dê muita atenção nisso que eu vou dizer. Casamento aos olhos de Deus é uma aliança de jardim fechado, onde não existe espaço para uma terceira pessoa, nem no mundo real e nem no mundo virtual. Muito importante. Agora, pode se separar por um tempo? Pode, por algum tempo, se tiver consentimento mútuo. O que é isso? Se os dois o que, irmãos? Concordarem. Aí pode por um tempo, para vos aplicardes à oração, e depois disso ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência, pela vossa falta de domínio próprio. Todos entendem esses 5 versículos? Aqui, Marechal Cândido Rondon tem Magazine Luiza? Sim ou não? E eu estou fazendo merchandising? Não, eu quero dar um exemplo. Eliane e eu vamos, com frequência, à cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, ministrar na igreja quadrangular. E a primeira vez que nós fomos lá, o pastor nos levou para jantar depois do evento, e ele disse: pastor, eu tenho uma agência de publicidade, nós fazemos comerciais, por exemplo, do Magazine Luiza. Eu falei: puxa, interessante você me falar isso, porque eu já usei esse exemplo do Magazine Luiza no Encontro de Casais. Ele disse: agora eu fiquei curioso, como assim, o que tem a ver? Eu falei: vocês não faziam, principalmente lá nos primeiros, os comerciais sempre terminava assim, só amanhã, os irmãos já viram comerciais que diz assim, só amanhã? Ele disse: ah, interessante, mas pastor Aguinaldo, agora fiquei curioso, o que isso tem a ver com o Encontro de Casais? Eu disse: meu amigo, é porque dependendo do foco da ministração, eu sempre explico que o que tem de esposa Magazine Luiza, vai pensando direitinho aí que você vai chegar na conclusão. Aqui tem Casas Bahia? Sim ou não? Mas você sabe o que é. Então, para eu ficar também tudo bem com as irmãs aqui, né? Tem muita esposa Casas Bahia também, dedicação total a você. Também tem essa parte aí também, né? E fica resolvido. Então, esse foi um exemplo que dei desse casal, do aconselhamento. Só para dar um exemplo do outro lado, uma esposa chegou diante de nós e começou a dizer o seguinte: pastor Aguinaldo e Mariane, o que eu queria era um homem sensível. E foi daí para frente, irmãos. Quando ela terminou, eu disse: irmã, você queria uma mulher? Porque a descrição que ela fez não é de um homem. Então, muito importante entender essas diferenças, mas vamos ter a oportunidade de dar mais alguns exemplos. Estão aí, irmãos, as demais linguagens do amor. Eu quero só falar a número 5, toque físico, e eu coloquei ali: não deve ser reservado apenas para o momento íntimo do casal, precisa estar presente no dia a dia. Isso que eu acabei de ler, os casais aqui veem que realmente é importante, sim ou não? Para a mulher mais ainda, porque a mulher é afetada pelo que ouve e pelo toque. Isso é muito importante. Sabe por quê? Na nossa constituição masculina, para nós, tudo que é importante é o durante. E para a constituição feminina, é importante o antes, o durante e o depois. Porque na nossa mente masculina, nada afeta nada. Na mente feminina, tudo afeta tudo. Deus que nos fez assim, e é importante a gente ser lembrado disso. Eu dou um exemplo aos irmãos, os maridos que estão aqui. Você já viveu essa experiência da sua esposa de repente lembrar algo que aconteceu a semana passada? O mês passado?
o ano passado? No tempo de Abraão? Todos nós já vivemos essa experiência, porque tudo afeta tudo, e na nossa cabeça masculina nada afeta nada. Por que esse assunto dessa linguagem de amor é importante? O toque físico no momento da intimidade, obviamente é muito importante, mas os casais aqui entendem que é importante andar de mãos dadas, sim ou não? E todos nós andamos? Essa que é a questão que a gente tem que avaliar. Os irmãos já viram essa cena vindo para a igreja, o homem lá na frente e a mulher lá atrás? Os irmãos nunca viram isso, né? Não tem Marechal Cândido Rondon, mas Estado de São Paulo tem. E ele ainda tem coragem de olhar para trás? Vamos ver. Aí você diz, a gente imagina já como é que são as coisas. Mas você já viu dois cabelinhos branquinhos vindo para a igreja e grudadinho assim? Ó? É lindo, não é, irmãos? Essa atitude mostra muito. Então, o toque físico é importante. Andar de mãos dadas, mão no ombro, beijo nos ambientes apropriados, mas não só na cama, fora da cama também. Então precisamos ser despertados. Sabe o que acontece, irmãos? O que eu vou dizer aqui é muito importante, redobre a sua atenção, principalmente nós homens. Às vezes a gente se esconde atrás de uma desculpa, mas que pode cair por terra nessa noite em nome do Senhor Jesus. Qual é a desculpa? A gente diz assim: o meu avô não demonstrava carinho, não beijava ninguém, não tinha esse negócio não. O meu pai também não, e eu sou a mesma coisa. Tolice. Tolice. Sabe por quê? Tudo que nós recebemos de bom dos nossos pais e avós, a gente deve reproduzir. Mas o que nós não recebemos de bom, a gente faz uma nova história. Quem sabe o Espírito Santo está convocando alguns casais aqui para começar uma nova história no seu casamento. Glória a Deus. Então está aí o toque físico. Vamos avançar mais um pouco? Pode trocar, por favor. Nós temos 3 livros publicados, irmãos. Eu estava falando até para o pastor Paulo ali, não pude trazer porque acabou nos eventos e não chegou em tempo, mas quem sabe em outra oportunidade traríamos com alegria. E um deles, o do meio ali, é na área da família, uma família segundo o coração de Deus, 200 páginas, focando os princípios da palavra em relação à área da família. O primeiro ali é pregando e ensinando com excelência para pregadores e ensinadores, e o último ali aprendendo com homens e mulheres da Bíblia, justificando que não pude trazer aos amados. Pode trocar, por favor? Muito bem. Pode trocar esse aí também. Pode trocar esse, por favor. Aí está a nossa família, Eliane e eu, em pé. Ao meio as nossas 2 filhas, uma mora na América, a mais velha, há muitos anos, a mais nova mora no Brasil, e os nossos 2 genros, homens de Deus, meninos de oração, envolvidos com a obra de Deus, e ali o nosso netinho, Luca, nasceu nos Estados Unidos, e a nossa netinha Isabela, aqui no Brasil, está chegando da filha primogênita esse mês, querendo Deus, o 3º netinho. Essa família que aparece na tela, pode contar com as orações dessa igreja? Lembre-se de orar por nós, irmãos. Pode trocar, por favor? Muito bem. O que eu gostaria de falar, caminhando já para recebermos a Eliane, com o tempo hábil dela desenvolver questões importantes aqui também, ela vai participar nos 3 períodos. Eu falei sobre o público e sobre Caná da Galileia. Nesse slide pedi para deixar na tela, só para lermos o que está em azul, todos juntos, o que está em azul. Diga. Quantos nesse ano de 2023 foram provados pelo menos uma vez? Levante a mão, quantos? Olha as testemunhas aqui, irmãos. Então, prova existe. Mas os irmãos têm coragem, reconhecem que a maior parte do que chamamos de prova, não é prova, é o quê? Consequência. Eu vou dar um exemplo. A gente fala o que não deveria ter falado, aí vem a consequência. Mas o que a gente diz para o irmão? Ora por mim que eu estou numa? Não é prova, era só não ter falado aquilo, não é verdade? Então no casamento, a maior parte dos vendavais, tempestades, turbulências, não é prova, é consequência, apesar que prova existe, mas a maior parte é consequência, do quê? De algo que estamos fazendo e precisamos parar de
fazer, porque está trazendo consequência, ou algo que não estamos fazendo e temos que começar a fazer. Eu vou dar 2 exemplos simples do dia a dia, usando marido e esposa. Comecemos com os maridos. Levante a mão, por favor, os maridos presentes que têm uma esposa que cozinha bem. Viu só? Viu só? Tem marido aí que levantou as 2 mãos, vai ter até sobremesa, hein, meu amigo? Sábio. Aí tem esposa aí pensando o seguinte: pastor Aguinaldo, não valeu. Eu tenho muitos dotes, mas o meu dote principal não é esse aí. Fique tranquila, porque o nosso questão aqui não é saber cozinhar ou não, é só um exemplo. Mas a lição, o princípio é que precisa ser extraído. Todos nós podemos fazer coisas para demonstrar o nosso amor. E esse exemplo que eu pedi é para dizer o seguinte: de 100 vezes que essa sua esposa cozinha, e ela cozinha bem, você testificou, 99 é uma bênção, e uma vez ela erra a mão. Qualquer cozinheira pode errar. Eu reflito o seguinte: por que os 99 acertos a gente não o quê? Elogia. E o único erro a gente critica. Porque a gente tem uma facilidade de criticar e uma dificuldade de elogiar. Sendo que elogio é saúde no relacionamento, crítica é destruição no relacionamento. Os irmãos concordam que uma mulher que de 100 vezes acerta 99, a vez que errou dá até para comer dando glória a Deus, não fala nada, irmãos? Que é muito acerto com um erro só? Por que a gente não faz isso? Vamos pegar o outro lado agora, das irmãs, e aí a gente traz os princípios. Levante a mão, por favor, as esposas que temos aqui nessa noite, que tem um marido trabalhador. Nem que seja pela fé, levante a mão, as esposas. A fé funciona também, né? A fé funciona. Mas as irmãs foram sinceras, não foram? Tem irmãs também que levantaram as 2 mãos. Que bênção. Qual a última vez que você elogiou seu marido por ser esse homem tão esforçado? Aí o dom de revelação de novo em operação. As irmãs pensando assim: queria o quê, pastor? Faz mais que obrigação. E se você pensou isso, você está certíssima, não faz mais que obrigação mesmo. Só que o não faz mais que obrigação não ajuda em mais um incentivo produz maravilhas. Um incentivo produz maravilhas. Toda mulher dessa terra vai exercer uma influência sobre o seu marido. É inevitável não exercer sobre o marido e os filhos. Ela só tem que decidir se essa influência será positiva. A Bíblia só diz 2 tipos de mulheres: a sábia que edifica o lar e a tola que destrói com as próprias mãos. Não é verdade? Então, vamos praticar isso muito rápido. Marido, pense numa coisa que você admira muito na sua esposa. Não fala não, só pensa. Esposa, pensa numa coisa que você admira muito no seu marido. Já encontrou alguma coisa digna de elogio? Sim ou não? Então troca esse elogio, só vocês dois aí, aquilo que você pensou. Capricha aí, só vocês dois. Troca aí, o que foi que você pensou? Como eu estou no microfone, não posso falar aqui, né? É disso que nós estamos falando, irmãos. Agora, juntando o que falamos sobre a linguagem do amor e o que nós estamos aqui abordando e caminhando para mais uns minutinhos parar num slide ali, quero colocar isso. O que eu vou dizer agora, os maridos não vão apreciar muito, não tem problema. Tudo que você ouviu o pastor Aguinaldo ensinando e a irmã Eliane, a gente pratica, você pode ter certeza disso, senão a gente teria vergonha de ensinar o que não pratica. Quantas esposas nós temos aqui nessa noite que trabalham fora? Levante a mão, por favor, que trabalham fora. Pode levantar a mão, só para a gente ver. É uma metade dos que nós temos aqui. Olha, quero deixar apenas a título de sugestão. Quando casei com a Eliane, ela trabalhava na BM, no primeiro ano de casado. Eu tomei a seguinte decisão. Ela é a minha testemunha aqui. A decisão foi essa:
eu pensei, apesar que eu casei 21 anos, ela 19, mas já tinha essa maturidade para entender isso. Eu pensei assim, não é justo nós dois sairmos para trabalhar, cumprir uma jornada de trabalho fora, e quando chegar em casa, só ela cumprir uma jornada de trabalho em casa, e eu sentar no sofá, esticar a perna. Não é correto isso. Aí eu tomei a decisão, enquanto nós dois trabalharmos fora, nós dois também vamos trabalhar dentro. Os irmãos compreenderam? E ela é testemunha, sabe que eu sempre fiz isso, procurei ajudar. Por quê? É até uma questão de inteligência também, porque quanto mais ela ficar conservada, descansada, eu serei o maior beneficiado. Não é verdade? Então existe um interesse aí também, né? Mas é sábio fazer isso. Então, deixa esse conselho. E sobre prova e consequência, irmãos, se nós guardarmos isso e sairmos com essa convicção nessa noite, vai ter elogio e incentivo no meu casamento daqui em diante. Todos os dias, só isso produz uma revolução no nosso casamento. Pode trocar o slide, próximos minutos eu fecho. Pode trocar esse aí também, e o próximo também. Isso, pode trocar também. Só mais dois, esse e o próximo, e nós vamos fechar aqui. Eu alistei, não, pode retornar por favor? Eu alistei os 4 principais desafios dos casais da família nos dias de hoje. O primeiro desafio que eu alistei, podemos ler juntos? Diga. Já falei algumas coisas aqui, homem e mulher comunica diferente, é muito importante. Algum homem aqui já viveu essa experiência? Você está numa rodinha de homens, e alguém ali falando, e de repente alguém diz assim: olha com meus olhos a hora que eu estiver falando com você. Você já viu um homem fazer um negócio desse? Se fizer, sai fora, irmão, que é esquisito. Agora nós casados já vivemos essa experiência, olhando ali para a televisão alguma coisa, e a esposa falando, e a gente ali, né? E ela, ei, olha para mim quando estiver falando, e a gente, muito homem, responde o quê? Escuta com o ouvido. Então, é muito diferente essa questão do masculino e do feminino nas naturezas. Vou dar um exemplo para os irmãos de um assunto que é o 4 ali, que nós não vamos aprofundar. Quem sabe em outras oportunidades a gente vai aprofundando tudo isso. Mas um casal acabou de sepultar um ente querido da esposa. Entraram no quarto para trocar de roupa, marido e mulher, normal. E a irmã foi trocar de roupa, mas o homem é visual. O nosso companheiro lá se empolgou. Tudo bem, é a esposa dele. Só que se empolgou tanto que ele quis dar o bote. Não tem problema, é a esposa dele. Sabe o que ela fez? Empurrou ele e disse: você está doido? Ele disse: doido? Por quê? Você não é minha esposa? Agora a resposta dela ensina muitas coisas para nós homens aqui. Porque isso não está no natural, a gente tem que se esforçar para entender isso e aprender. Ela disse assim: nós acabamos de sepultar tal pessoa. Ou seja, o que aquela esposa está dizendo nas entrelinhas? Que emocionalmente ela ainda está ligada àquele acontecimento. Então ela, na cabeça feminina, como você pode estar pensando nisso, se nós acabamos de sepultar? Então nós homens precisamos dar muita atenção, que na mente da nossa esposa tudo afeta tudo. Sabe qual foi a reação daquele irmão nessa cena? A nossa cabeça masculina, sabe o que ele diz? Mas quem morreu foi ela, eu estou vivo, a vida continua. Esse é o homem, o marido. Entende? O segundo desafio, o desafio dos temperamentos. Lembra quando eu disse os opostos se atraem, e depois que casa se atraca? Em que sentido? Temperamentos. Existem 4 temperamentos. Quantos, irmãos? 4. Todos nós somos uma combinação dos 4 com um predominante. Quantos aqui já tiveram alguma vez na vida um estudo específico sobre temperamentos? Levante a mão. Algumas pessoas aqui, então você sabe o que eu estou dizendo. 2 temperamentos são extrovertidos e 2 são introvertidos. Os extrovertidos casarão com os introvertidos. Por exemplo, um é mais falante, aquele que é pouco falante sente atraído por esta pessoa. Só que depois que casa, olha e fala: você não para de falar? Mas foi isso que chamou a atenção. E por outro lado, o outro, você não abre a boca. Mas foi isso que chamou a atenção. Então você percebe, o que foi atrativo antes de casar, começa a dar problema depois de
casado. E o que o casal deveria fazer? Amadurecer. E conforme vai amadurecendo, vai encontrando o equilíbrio. O temperamento é marca registrada, ele vai permanecer, mas ele pode ser controlado pelo Espírito Santo, ele pode ser equilibrado. Pensa nessa cena, um marido colérico, que é líder por natureza, casa com uma mulher melancólica ou fleumática. A fleumática é daquele hino, você conheceu aquele hino calmo, sereno e tranquilo? Alguém conheceu esse hino, irmãos? Esse hino é o hino do fleumático. Sabe aquela pessoa que o mundo está desabando, ele diz, esse pedaço cai na minha cabeça? Não, não cai, então deixa o mundo acabar. Sabe aquela pessoa que você olha para ela e fica calmo só de olhar para ela? Vai casar com alguém no 220. Pensa nessa cena, ele senta com ela e diz, meu bem, estou pensando em fazer uma coisa. Estou projetando fazer isso, depois nós vamos fazer isso, e conta o projeto inteiro. E quando termina ele diz, o que você acha? Ela diz, hã? Então é sobre isso que fala os temperamentos. Tudo que a gente puder aprender nesse sentido é bom. Terceiro desafio, ainda que em Marechal Cândido Rondon não tenha ninguém endividado, certo, irmãos? O desafio financeiro. A segunda causa de divórcio no Brasil são as dívidas. O assunto é sério. Agora lembra do prova e consequência? A maior parte das pessoas que se endividam é prova ou consequência? Consequência da falta de um controle de orçamento doméstico. Olha uma experiência. Nós pastores somos chamados para orar em diversas situações. Uma delas, empresas. Uma vez um empresário me chamou para orar na empresa dele. Pastor Aguinaldo, pode ir lá? Eu disse, é algum problema específico? Ele disse, tem um demônio agindo lá. Eu disse, vamos marcar e vamos lá. Quando chegou, ele foi fazer o que todo empresário faz, foi mostrar a empresa. E eu fui perguntando algumas coisas técnicas, por bondade de Deus, dentre as formações de nível superior que Deus me deu, até aqui, uma é na área da administração, com especializações em gestão financeira, mas das básicas, eu disse, como você faz a contabilidade aqui? Ele disse, o pastor está falando daquela coisa de papelada, burocrática? Eu falei, é dessa aí que eu estou falando. Não gosto não, pastor. Eu falei, você não precisa gostar, você é o dono, mas você precisa contratar alguém que goste, que seja especialista e que te ajude, não é verdade, irmãos? Eu disse, você não sabe quanto sai, quanto entra, como entra? Não, pastor Aguinaldo, aqui o negócio vai acontecendo. Eu parei com ele no chão de fábrica e disse, vamos orar, companheiro? Ele disse, aqui agora? Eu falei, claro, já sei que demônio age aqui. Ele falou, pastor, já teve esse discernimento? Eu falei, claro, o demônio da desorganização. Vocês são muito desorganizados, por isso que Deus não abençoou isso aqui. Então, irmãos, não vai descer um anjo do céu e fazer a nossa contabilidade. Quem tem que fazer somos nós. Último desafio, vamos ler todos juntos, 4. Diga. Eu vou apresentar para os irmãos, e vou concluir aqui, as 7 principais causas de divórcio no Brasil. O slide seguinte, e você vai ver como o tema sexualidade é importante. Aí estão as 7 principais causas de divórcio no Brasil. Qual é a primeira, irmãos? Qual é a primeira, queridos casais? O tema é importante. Hoje, nós estamos construindo um fundamento, quem sabe em outras oportunidades, vamos aprofundando tudo isso. Quando abrimos para perguntas nos encontros de casais, às vezes são 3 dias, às vezes são hotéis, nós abrimos para perguntas. E o assunto, o tema que os casais mais perguntam é em que área? Da sexualidade. Porque ele vai perguntar isso no culto de ensino, irmãos? No domingo à noite? Não, num trabalho específico de casais. Hoje nós não vamos ter essa questão, mas apenas destacar essa questão da infidelidade e da sexualidade. O Criador criou o sexo por 3 razões principais. Quantas, irmãos? Número 1, procriação, frutificar e multiplicar e encher a terra. 2, recreação. Como assim? Prazer mútuo do casal na aliança de jardim fechado. E terceiro, unidade, serão 2 uma só carne. Queridos casais, se as pessoas soubessem o que está envolvido numa relação sexual, de verdade, que não são apenas corpos, ninguém flertaria com adultério. Ninguém flertaria. Vou dizer de novo, olha, se as pessoas soubessem o que está envolvido numa relação sexual, ninguém brincaria com traição,
com imoralidade sexual, com adultério, porque é muito além de corpos. 1 Coríntios 6, Paulo disse assim: como posso eu, templo do Espírito Santo, me juntar com uma meretriz, sendo que está escrito, serão dois uma só carne? Muito sério o assunto. Dívidas está em segundo lugar. Qual é a terceira causa de divórcio no Brasil? Diga, irmãos. Vícios. Aí você diz, pastor Aguinaldo, essa pode passar direto até. Por quê? Porque quem antes era viciado em bebida alcoólica e hoje serve a Deus, já está o quê? Liberto. Quem antes era viciado em drogas e agora congrega, está servindo a Deus, já está liberto. É verdade, mas eu alistei um vício ali, irmãos, depois se a minha esposa entender um direcionamento para aprofundar um pouco, pode também, mas eu alistei um vício ali, que tem estado muito presente no seio da igreja, tanto entre solteiros, e nós dois palestramos para solteiros também, especificamente, com bastante frequência, falamos sobre o tema sexualidade também, respondemos perguntas dos solteiros também. Olha coisas que nós dizemos a solteiros, por exemplo, para você ver como é importante. Eliane e eu falamos para as jovens solteiras: antes de Deus dar uma esposa para Adão, deu para ele 5 coisas. Olhamos para as meninas e falamos: não se envolva com um rapaz que não tem essas 5 coisas. É um assunto importante, sim ou não, irmãos? Você quer saber quais são as 5 coisas? Não perca os próximos capítulos. Nós estamos falando a casais, isso aí nós estamos para os solteiros. É para quem vai decidir ainda. Ah, pastor Aguinaldo, mas e nós que decidimos? Para você a palavra é como termina Daniel: tu, porém, vai até o fim. Já tomou a decisão. Já tomou, isso aí é para os solteiros. Mas para que não fique no ar, e você diz: ah, pastor Aguinaldo, nenhuma das 5 coisas? Sim, então pelo menos uma. Deus plantou um jardim no Éden e colocou o homem para lavrar a terra. Deu a ele o quê? Trabalho. O trabalho não veio depois da queda, o trabalho veio antes da queda. Então a gente olha para as meninas e diz: não se envolva com um rapaz que não goste de trabalhar. Então são princípios valiosos, e a gente vai vivendo cada experiência, nós dois ministrando e ensinando como conseguir um futuro cônjuge de acordo com os princípios da palavra. E aí terminei dizendo: enganosa é a graça, vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E terminei com a frase: porque a beleza não dura para sempre. Um dos jovens levantou a mão e disse: pastor Aguinaldo, posso falar uma coisa? Pois não, o que você quer falar? A feiura dura. Isso é palestrar para jovens, só que a mensagem fica. Então, nós falamos com eles a respeito da pornografia, mas também está presente, infelizmente, na vida de casados também. Os irmãos acreditam nisso que nós estamos dizendo agora, irmãos? É um assunto importante. Nós não vamos aprofundar, mas eu só vou destacar um ponto aqui. O problema todos sabem que existe devido às facilidades hoje com os recursos da tecnologia. Não vou falar dos problemas, mas apontar a solução. Quem sabe, irmãos, essa fala tão rápida aqui pode ser um divisor de águas na vida de alguém que está aqui nessa noite. A sua vida foi antes desse encontro e depois desse encontro. Diferente. Qual é o segredo para vencer a pornografia? Jesus disse: se teu olho te escandalizar, faça o quê? Arranca fora. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que com os dois se perder. Jesus quis dizer para arrancar o olho literalmente fora? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Será que não era literal? Vamos fazer um teste agora aqui, a gente descobre. Se dos presentes aqui nessa noite, alguém que já olhou alguma vez algo que não deveria ter olhado, se tivesse que arrancar os olhos fora, quantos de nós estaríamos com olhos aqui? Acredito que pela reação não era literal não, né? Mas só que ele disse, na sequência ele disse a mão. Obviamente, não há problemas com membro nenhum do nosso corpo, mas o que comanda tudo isso? O coração. Se o coração mudar, tudo mais muda. Mas o que ele quis dizer? E esse é o ponto. Ele quis dizer que tem coisas que tem que cortar o mal pela raiz, tomar uma medida radical. O que é que pode estar atrapalhando o seu casamento, o seu ministério, a sua salvação? É a pornografia? Você toma uma decisão nessa noite eu desconecto, corto o mal pela raiz, porque mais vale a minha salvação, o meu casamento e a minha família. Quantos compreendem essa palavra nessa noite?
Glória ao nome do Senhor. Vamos ler o que está em vermelho e nós concluímos aqui, bem forte, diga, tudo. Por que antes de casar era maravilhoso? Porque a gente investia no relacionamento, usava uma criatividade que nem a gente sabe que tinha. Quem não era romântico virava romântico. Você já leu o Salmo 119, sim ou não? Muito conhecido, 176 versículos, mas você já atentou, Salmo é poesia, você já atentou que antes do verso 1 tem uma palavrinha Aleph? Já viu isso ali? Tem 8 versículos e tem a palavrinha Beit. Levante a mão, por favor, quem não sabe o que são essas palavrinhas no Salmo 119. Levante a mão quem não sabe. Quem ficar com a mão abaixada, eu vou perguntar para você. Isso. Quem foi que falou? Correto? São as 22 letras do alfabeto hebraico, que é um alfabeto consonantal. Nós ministramos essas matérias há mais de 20 anos, grego e o hebraico. Quem nos acompanha no canal EBD, acompanha a nossa área do ensino. Então, sabe o que está acontecendo ali? Aí você diz, pastor Aguinaldo, passamos por curso teológico agora, né? Não, eu vou dar um exemplo no relacionamento daquela frase ali. Sabe o que acontece? É como, aquilo chama acróstico, é como se o salmista dissesse, com Aleph escrevo. E aí no original tem 8 versículos, que os 8 começam com a letra Aleph. Quantos casais de namorados fizeram um acróstico na época do namoro? Investimento, conquista, com o nome do amado, da amada. Vamos montar um rapidinho aqui. Com A escrevo. Ó, nem foi ensaiado, tá vendo? Tudo certinho, a gente sabe fazer o negócio, não é? Com B escrevo. Que beijo, irmão. Se no B está no beijo, é melhor parar no B. Esquentou já. É o Paulinho, tinha que ser, né? Eu pensei que com B os irmãos iam falar benignidade. Mas tudo bem, é casar e está valendo. Depois de 10 anos de casado, chegou em qual letra? C. Os dois conversando aqui, o cônjuge vindo ali. Aí um olha para o outro, ou quem está vindo ali? Minha cruz. Ou não acontece isso, irmãos? Com C poderia ser o quê? Carinho? Coração? Por que cruz? Eu vou dizer para os irmãos, porque do muito que pode ser dito, mas nós devemos concluir. Sabe por quê, irmãos? Porque antes de casar, a gente investe. É fase da conquista. Só que depois que a conquista acontece e concretiza o casamento, a gente põe o casamento no piloto automático e diz, agora vai sozinho. Só que não vai sozinho, tem que continuar investindo, porque tudo que não se cultiva, definha e morre. Esse evento desta noite, amanhã querendo Deus, é um investimento. Só que quando terminar a conferência geral de famílias, o investimento tem que prosseguir. Que Deus ajude a cada um de nós, princípios abordados hoje à noite, amanhã de manhã, amanhã à noite, querendo Deus, faça prática na nossa caminhada. Para que nós possamos receber a Eliane, peço ao companheiro que está nos ajudando, colocar o último slide, por favor, escrito contatos. Se você puder, só para eu dar uma mensagem, convidar minha esposa para vir aqui agora. Ela está vindo, o último slide, o que fecha isso. Pedi para colocar esse slide apenas para o seguinte. Alguém presente aqui conhece o nosso canal no YouTube, o canal EBD? Levante a mão, por favor. Muitas pessoas aqui conhecem. Quem não conhece, e se você está apreciando os estudos aqui, você pode conhecer digitando no Google, no YouTube, meu nome é Aguinaldo Betti ou canal EBD. Atualmente, irmãos, quase 400 mil pessoas nos acompanha no canal EBD todas as semanas. Estou mencionando por 2 motivos. Esse apresentar as redes sociais e o canal, e para dizer que na aula 11, qual número, irmãos? Na aula 11, nós vamos mencionar esse evento, colocar algumas fotos, se os irmãos tiverem, puder fazer chegar a nós, fotos, e nós vamos enviar um forte abraço aos pastores, aos líderes, à igreja, em que aula, que número, irmãos? 11, então se você puder assistir a videoaula dos adultos, jovens, juvenis, uma das 3, no canal EBD, e ali receber a saudação. Por falar em receber,
Quantos recebem essa mulher maravilhosa agora aqui para deixar também uma palavra? Amém? Ela vai usar um tempo agora mais resumido, mas amanhã pela manhã usará um tempo maior que o nosso, e nós vamos trabalhando assim nessa parceria. Já está aí? Paz, Senhor, querida igreja. Amém, queridos, que alegria, né? Poder conhecer mais um pedaço da família da fé. A nossa família da fé é muito grande, irmãos. Às vezes a gente fica só na onde congregamos, pensamos que é isso, que é o reino de Deus. E não é. A gente que viaja muito, a gente vê como é totalmente diferente de vários lugares, mas tem ali pessoas fiéis que adoram e louvam o Senhor também. Uma alegria, levei um susto, pastor, quando eu te vi hoje. Queridos, uma alegria poder conhecer o pastor Claudemar, né, Mamari, porque o senhor é muito parecido com o seu irmão. E quando a gente esteve ali em Maringá, né, a gente teve um contato maior com ele, uma alegria poder... Pastor Jackson? E a irmã Raquel também, né, a gente teve uma boa afinidade, pastor Antônio, uma benção. Mãe Olete, tenho ela no zap, de vez em quando a gente dá umas conversadinhas. Irmão Paulo, pastor Claudemar, o senhor está muito bem assessorado com os seus obreiros, viu? Irmão Paulo, que eu já falei para ele, que eu vou contar tudo para a Suelen depois, viu? Porque nós mulheres, meninas, irmãs, segura aí, nós somos pétalas, mas juntas nós somos uma rosa. A gente se defende, né, irmãs? Mas não é feminismo, não é não, porque isso não cabe dentro da igreja de Deus, né? Nós somos femininas, é diferente, né? Mas é uma alegria, Sueli, isso era o que eu já imaginava, de tanto ele falar, viu? Mas o senhor está bem assessorado, parabéns, pastor, uma alegria estar aqui. Alguns de vocês vão me ver, alguns já viram, me deram paz do Senhor. Você vai ver que no meu olho esquerdo, do lado dele, tá vermelho. Não se preocupe, não é conjuntivite. Infelizmente, para quem está na frente, o que acontece? Infelizmente, às vezes o inimigo quer dar as retaliações, mas a gente vai assim mesmo. A obra precisa. A gente continua e vai. E Deus vai nos garantindo, nos sustentando de pé. A gente vai indo e o Senhor vai conosco nos sustentando, amém? Semana inteira com o olho limpo. Quando chegou ontem, eu dormi, acordei. E eu estou em tratamento com uma reumatologista e ela já falou que isso já deu uma leve alteração na tireoide, as irmãs sabem disso. Amém. É só para vocês não se assustarem, tá? Que não é conjuntivite, tá bom? Uma outra coisinha que eu queria dizer, aí tá tudo bem, né? Estamos vindo no carro junto com o irmão Paulo ali, e aí de repente comecei a coçar o queixo assim. Aí ele, quando descemos do carro, aí o meu namorado falou assim para mim assim, parece que você tá vermelho o queixo. Falei, eu falei, tá coçando aqui. Falei, acho que algum bichinho picou. Falei, tá linda, né? Com o olho vermelho, ainda o queixo agora vermelho também. Tô linda. Aí olhei, né, irmão Paulo? Você é testemunha. Olhei pro meu namorado e falei assim, amor, mas eu continuo linda, né? Né? Sabe por quê, queridos? Porque o que o Senhor ajuntou, não os separe. A falta de cabelo. Não os separe o peso. Embora a gente tenha que cuidar do templo, para poder viver mais. Não separe a doença. Não separe o orgulho. Grava no teu coração. Viu? Para não dizer tantas outras coisas mais. Estou correndo aqui. Quero deixar para a meditação da amada igreja um versículo que eu sempre leio nas palestras para casais e família, que um conselho do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. Timóteo ia começar o ministério dele, e Paulo vem já dar essa vacina nele. Se você quiser acompanhar, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, nos diz assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus, esses seus aqui, meus irmãos, se parasse aqui, seria a nossa parentela toda. Mas Paulo continuou a frase, e principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. Esse pior do que o infiel, por que Paulo está falando isso, irmãos? A Bíblia não diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz? Sabe por quê? Porque eu e você conhecemos pessoas que não servem a Deus, mas é um ótimo marido, é uma ótima esposa, são pais excelentes. E a gente vê isso por quê? Prudência. Queridos, quem sabe o que acontece na nave da igreja são os pastores. Mais de 20 anos, nós, né, amor? À frente também da obra de Deus, a gente sabe. A gente não fica divulgando. Mas a saúde da nave da igreja da membresia, os pastores sabem o que está acontecendo.
Por isso, vários desses conselhos que você vai ouvir eu falar, o pastor Aguinaldo já falou, com certeza quando o pastor e a irmã Mari fala, a equipe da família, por quê? Conhecimento de causa. A gente quer que você vá com a gente para o céu. Porque o céu não é só para mim, é para mim e a minha casa. É para você e a sua casa. Foi isso que Jesus falou, na casa de meu pai há poucas moradas? Não, há muitas moradas, porque é para nós e a nossa casa, irmãos. Amém? Mas isso exige colocar o orgulho aqui de lado, ó. Vale mais a minha família, o meu cônjuge, do que o meu orgulho. Vale mais a minha família, eu tenho que renunciar a alguma coisa. Porque o céu é tomado à força, a Bíblia diz. Não é força de briga, não. É a força de colocar o orgulho no seu devido lugar. E pensar, vale mais a minha família, o meu cônjuge. E é para o céu que a gente vai. Amém, queridos? Uma outra coisinha que eu queria dizer agora para os maridos. Maridos e pais. Amanhã vai ser uma palestra mais para pais, né? Mas já vou mencionar aqui. Maridos e pais. Na verdade, acho que eu vou deixar mais para amanhã, né, amor? Ou do pais. Só maridos, pense aí. Não responda alto, só responda para o seu coração, marido. Será que se você pedisse a sua esposa em casamento, agora, ela aceitaria? Eu vi aí alguns aí fazendo, que como todo lugar, aceitaria. Você respondeu por ela, não vale, é ela que tem que falar. Todo lugar é assim. Eu quero que você vá com essa reflexão no seu coração. Será que ela aceitaria hoje se casar com você? É uma reflexão. Agora para as irmãs. Irmãs, será que seu marido te pediria em casamento hoje? Vá para casa. Vá meditando. Viu? No seu coraçãozinho. Uma coisinha que eu queria dizer agora. Evite comparação com o seu cônjuge. Nunca compare o seu cônjuge ou seus filhos, mas os filhos é para amanhã. Nunca compare o seu cônjuge com a fulana ou com o fulano. Você está vivendo debaixo do mesmo teto, é com ele, é com ela que você escolheu. Você não casou à força que nem antigamente, né? Apontava uma espingarda, vai ter que casar. Não, foi você que escolheu, né? Então, você tem que entender que você precisa fazer sua parte para poder o quê? Conseguir levar para o céu esse cônjuge, essa pessoa amada que você escolheu também. Amém, queridos? Uma outra coisinha que eu queria dizer para vocês, não é a inteligência nunca salvou o casamento, mas a sabedoria sim. A sabedoria. Porque a inteligência, a gente vê muitos aí casais às vezes falando, quando antes da gente casar, fala assim, mas fulano não vive bem, quando eu casar vou fazer diferente. Isso é inteligência. Quando a gente casa, vê que é tudo diferente, né? Que a gente vai ter que renunciar a muita coisa. Já foi pincelado aqui pelo meu esposo. Queridos, por quê? A sabedoria, ela é o alicerce da nossa casa. Ela é o alicerce do amor que escolhemos para viver até o final. É a sabedoria de Deus, que mora todo mundo, a família inteira, debaixo do mesmo teto. Mas você está se importando como é que está o seu irmão, a sua irmã? O seu pai, a sua mãe, o seu cônjuge? Você está querendo saber como ele está? Você está bem, amor? Está precisando de alguma coisa? Há poucos dias, foi o final do mês passado, não sei se alguém viu, no jornal lá em São Paulo, tinha um menino, diz ele que sofria bullying na escola, e esse menino saiu da escola, foi na casa dele, morava perto, e esse menino tinha aprendido a fazer bomba caseira pela internet. E esse menino fez e foi na escola e jogava na escola, as bombas explodiam. As câmeras dos prédios em volta filmaram tudo isso, a ação dele. Depois ele foi embora, porque lógico, chamaram a polícia, ele foi embora. Sabe o que aconteceu? Ele foi preso. Eu vi, nós estávamos almoçando, assistindo o jornal. O repórter perguntou para a mãe desse adolescente assim, nossa, mas a senhora sabia que o seu filho era assim? Revoltado? Olha o que essa mãe falou. Ela falou, jamais eu sabia disso. Porque, irmãos, no quarto desse menino, nas paredes, a polícia viu, tinha pregado os cartazes de várias personalidades ruins da história. Personalidades ruins ao longo da história do mundo. Tinha tudo pregado no quarto dele. No computador dele, tinha as bombas caseiras que ele aprendeu, era onde ele visitava.
Aí o repórter falou, a senhora sabia que o seu filho tinha tudo isso? Ela, nunca imaginei. Eu não imaginava do meu filho isso. Sabe o que acontece, irmãos? Morava embaixo do mesmo teto e não sabia como vivia o filho. Assim pode ser o nosso cônjuge. A mesma coisa. Viu? Vai com essa reflexão no seu coração. Uma outra coisinha que eu queria dizer para vocês. Aqui é para nós, irmãs. Para nós. Homem também gosta de carinho, viu, irmãs? Não é só nós. É sabido pela humanidade que mulher gosta de carinho, né? Romântica, umas que não são românticas. Ah, eu não tive isso, todo esse romantismo, esse amor. Querida, você foi forjada para a guerra. É porque o que você ia passar lá na frente ia precisar de você ser forte. Por isso que você não teve, não foi. Mas Deus te sustentou e vai sustentar, amém? Mas então, irmãs, homem também gosta de carinho. Eu vou além, queridas. Homem também gosta de carícias. Na palestra para casais? Tem que ser falado isso aqui. Meu esposo só pincelou. Eu estou dando uma aprofundada. Só não dá mais tempo de aprofundar mais. Vocês lembram quando a Bíblia diz que o rei Abimeleque olhou pela janela do palácio e viu Isaac e Rebeca brincando. E ele deduziu que eles eram marido e mulher. Ah, mas como assim que ele deduziu se só viu brincando? Era de pique-esconde? Não, irmãos. Era marido e mulher se acariciando. Por isso ele deduziu que era marido e mulher, Isaac e Rebeca. Então, minhas irmãs, homem também gosta de carícias, tá bom? Uma outra coisinha que eu queria dizer. Se beijem, irmãos, se toquem. Já viu quanto fala de beijo na palavra do Senhor? Beijai o filho, beijos, beije-me. E tantos beijos mais que fala na Bíblia. Por quê? Porque é de fundamental importância esse toque. É o eu te amo no toque, o beijo. Porque tem irmãs que beijam mais o filho do que o marido. Não tem? Vai rindo, né, irmão Paulo? Tá, então vem a sua agora. Mas também tem homem que alisa mais o carro do que a mulher. No moto, os dois estão juntos. Os dois estão juntos. Outra coisinha também, irmãos, não existe mulher fria. Existe mulher mal aquecida. Viu? Nós já aconselhamos aqui as irmãs reclamando disso. Dá uns apertão aí, irmãos. Assopra esse carvão aí. Não é porque está de idade, mas de idade não. Assopra esse carvão, você vê se não vai sair faísca aí. Irmãos. Irmãos, quando meu pai aceitou Jesus, eu tinha 7 anos de idade, para a glória do Senhor Jesus. Eu nunca me desviei. Eu tenho 55 anos. Vivi dentro da igreja, depois como esposa de pastor mais de 20 anos. Tantos aconselhamentos, a gente sabe do que está falando. Então, não existe mulher fria. Existe mulher mal aquecida. O marido, também não existe mulher feia não, viu? Tem mulher que o marido não abre a carteira. Viu? Abre a carteira aí, para você ver como a mulher fica bonitinha, arrumadinha. Voltando à comparação que eu falei lá em cima. Queridos, nós estávamos nos Estados Unidos, em um dos estados. E aí, antes do pastor Aguinaldo estava falando, ele não tinha me chamado ainda para falar, eu fui no banheiro. Quando eu chego no banheiro, meus irmãos, tinha uma irmã chorando com a esposa do pastor, mamãe. Mas ela chorava tão profundo. Sabe aquele choro, tipo que Ana sentiu quando orava no templo? Que a Bíblia diz que ela chorava com amargura de alma. Essa irmã chorava desse jeito, irmãos. Mas chorava desesperada. E a esposa do pastor junto, eu perguntei, né? Eu falei assim, minha querida, ela está passando mal? Aí ela falou, não, irmã Eliane, ela vai te contar. E aí a gente foi acalmando ela, uma mulher bonita, irmãos. Pensa mulher bonita, né? Foi acalmando, aí ela pegou e contou. Sabe o que é, irmã Eliane? Lembre-se que eu estou falando de comparação do cônjuge. Sabe o que é, irmã Eliane? É que todas as vezes que o meu esposo a gente vem vindo para a igreja, ou está numa festa, passa uma mulher bonita, ou uma irmã bonita, sabe o que ele fala? Nossa, a irmã fulana de tal trocou, hoje está de vestido novo. Isso você vai matando a sua esposa aos pouquinhos. Nossa, a irmã fulana de tal está de sapato novo. Sempre falava para ela. Aí ela falou, sabe o que é, irmã Eliane? Hoje foi a gota de água. Não aguento mais esse homem. Nós dois entramos junto com um casal na igreja. Entramos juntos, 2 casais. Sabe o que ele virou para mim e falou, irmã Eliane? Eu falei, não, irmã Eliane. Ele falou para mim assim, nossa, a irmã fulana de tal fez um penteado bonito, né?
Aí eu falei, meu Deus, uma mulher bonita, irmãos. Porque a gente que é mulher, né, irmãs? A gente sabe reconhecer quando é uma mulher bonita, né? E não é pecado elogiar, não. É pecado invejar ela. Elogiar pode. Aí sabe o que aconteceu? Eu falei, minha querida, olha para o espelho. Porque lá o espelho era enorme, assim, né? A gente, mulher, ama essas coisas, né? Espelhão. Eu falei, olha que coisa linda que você é, filha do rei. Princesa de Deus. Eu falei, olha como você é linda. Aí dei uns aconselhamentos para ela, né? Eu e a esposa do pastor oramos por ela. Aí quando a gente estava saindo, irmãs, ela falou para mim assim, ó, irmã Eliane, quando a gente estiver saindo, você olha para o lado dos músicos. O meu esposo é o que toca o baixo. É aquele que está com o baixo lá. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu não ia olhar não, né? Porque estou sensibilizada com ela. Ai, mas sabe aquele pedacinho, irmãs, da Eva, que ainda ficou irmã Marina e nós, infelizmente? Infelizmente ficou um pedacinho da Eva, né? A curiosidade. Ô, irmãs, aí quando elas foram na frente, eu fiquei... Aí eu olhei para ver, eu falei, poxa, essa mulher linda, esse homem está desmerecendo desse jeito, ele deve ser, né? Ô, irmãs. Ele aqui está de prova, porque eu mostrei para ele depois. Ô, irmãos. Irmãos, pensa num Fusquinha. Agora você pensa numa Ferrari. Era ela. Sabe o que é isso, casais? A gente às vezes não está valorizando quem está do nosso lado, que nós escolhemos. Ah, a gente está vivendo. Não, vocês estão sobrevivendo. E Jesus está falando conosco nessa noite. Vigia nestas áreas, para ter saúde no seu relacionamento. Porque com o nosso Deus é com saúde, não é com doença e nem capengando, mendigando amor. Não, com Jesus não é assim não. E aí, irmãos, a hora que eu olhei aquele homem, Fusquinha, e ela, aquela Ferrari linda, eu falei para ele, olha lá, irmão, amor, olha lá, o que aconteceu? Então, o que acontece? Às vezes a gente não valoriza quem escolhemos para estar ao nosso lado. Só que saiba que tem alguém que está de olho naquilo que você despreza. Ah, irmã Eliane, você está agora ameaçando? Não, é o inimigo das nossas almas. Ele só está esperando uma brechinha que você der, para pôr a Jezabel, ou colocar um homem no caminho. Aí fala assim, vai chorar, ai Jesus, tem misericórdia. Começou lá atrás a raposinha, que você não colocou para fora da sua vinha. Não tratou. Amém, queridos? Bem, meu tempo já deu. Vou entregar aqui. Aí, numa outra oportunidade, a gente continua conversando amanhã, tá bom? Deus abençoe, irmãos. Quantos louvam a Deus por esta palavra, amém? Claro, uma breve palavra, ela tem um excelente conteúdo, mas amanhã, na parte da manhã, usará um tempo maior que o nosso, tratando da questão do relacionamento pais e filhos. Agora, irmãos, eu estava ali prestando atenção no que ela estava falando, mas teve uma coisa que ela falou ali que eu levei um choque ali, irmãos. Ela disse assim, quando eu vim para Jesus, quando meu pai veio para Jesus, eu tinha 7 anos. Até aí tudo bem. Mas na sequência ela disse assim, hoje eu tenho 55. Irmãos, eu olhei dali e falei, meu Deus, parece 30, irmão. Parece 30. Irmãs, assoprou bem, né? Quem planta, colhe, né? Glória a Deus. Os nossos pastores tinham dito o horário até às 21h15, nós somos bastante respeitador, então esse é o nosso tempo de terminar. Peço que todos se coloquem em pé, por favor, nesse momento. E nós gostaríamos, sempre é bom, importante terminar todo tipo de trabalho com oração. E eu gostaria de fazer de uma forma diferente, peço a sua total atenção agora. Preste bem atenção. No dia do seu casamento, Deus estava presente? Ele está presente hoje aqui? No dia do seu casamento, tinha testemunhas? Tem testemunhas hoje aqui? Então não existe maneira melhor de nós concluirmos esse trabalho específico de casais, porque amanhã pela manhã, paternidade, pais e filhos, e à noite a família, de uma maneira geral, de nós concluirmos, conduzindo agora daqui uma renovação dos votos do casamento, de todos os casais aqui participando.
participantes. Eu vou dizer algo aqui, irmãos, que eu acredito que tem endereço certo. Para algum casal aqui nessa noite, hoje, agora, pode ser o primeiro dia do seu novo casamento. Pode ser hoje o primeiro dia do seu novo casamento. Nós vamos conduzir agora daqui, leve esse momento, que é muito breve, mas muito marcante, com bastante solenidade. E existem muitas maneiras disso ser feito. Agora, você aqui não é obrigado a nada, então escolha a maneira que você deseja fazer. Como assim? Há casais que neste momento, eles apreciam tirar as alianças, trocarem as alianças, e ao repetirem as palavras, recolocam a aliança, como aconteceu no dia do casamento. Casais que desejem fazer assim, tenham liberdade, obviamente ninguém é obrigado a fazer. Mas é importante repetir as palavras. Casais que não querem tirar a aliança, faz a renovação com as palavras. Casais que não têm aliança, compre aliança. Os casais que vão renovar os votos, fiquem de frente um para o outro agora, por favor. Como disse, leve esse momento com bastante solenidade. É um momento marcante. Vou iniciar com os maridos. Os casais que tiraram a aliança, trocaram, depois de repetir, recolocam e beijam a noiva e o noivo. Vou iniciar com os maridos. Olhe bem nos olhos da sua amada agora. E de todo o seu coração, repita agora assim comigo. Os maridos: minha amada, diante de Deus e das testemunhas aqui presentes, quero renovar contigo nossa aliança de amor conjugal. Prometo ser fiel a você em todos os momentos de nossas vidas. Amarei você com toda a força do meu coração. Prometo ser um homem de valor, agindo sempre com dignidade e justiça, buscando o aperfeiçoamento de caráter e atenção para com as suas necessidades. E para isso, empenho aqui o meu voto, a minha palavra e a minha honra com a ajuda de Deus. Amém. Pode beijar a noiva. Glória a Deus. Que momento especial. Glória a Deus. Permaneçam de frente. Vamos conduzir a renovação por parte das esposas aqui presentes, que estão juntos ao seu esposo. Olhe bem nos olhos do seu amado agora e peço que as esposas, renovando seus votos do casamento, repita agora assim comigo. Meu amado, por minha vez, diante de Deus e dessas pessoas aqui presentes, eu prometo a você o melhor do meu amor e a minha fidelidade. Estarei ao seu lado, quer nos momentos bons e também nos momentos mais difíceis. Meus olhos e meu coração serão exclusivamente teus. Prometo também devotar-te todo o meu respeito e minha admiração. E para isso, empenho aqui a minha palavra, a minha dignidade, na força e no poder de Deus. Amém. Pode beijar o noivo. E fiquem juntinhos agora para o momento de oração. Glória a Deus, que momento especial. Fiquem juntinhos para esse momento de oração. Vou convidar minha esposa para estar junto de mim também. E nós vamos orar. O que nós realizamos diante de Deus, diante dessas testemunhas. E como disse, hoje pode ser o primeiro dia do seu novo casamento. Coisas maiores e melhores estão por vir do que o que ficou daqui para trás. Marido, lembre de orar por sua esposa agora. Esposa, ore pelo seu marido. Pais, ore pelos seus filhos. Feche os olhos, vamos falar com Deus.